todos ao nosso OdontoCast, o nosso podcast sobre odontologia, toda terça-feira às 20 horas aqui no canal do YouTube. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, a doutora Letícia Boas. Letícia, conta para nós, quem tu és? Bom, primeiro eu quero agradecer, eu fico muito feliz de fazer parte desse rol de tantas pessoas interessantes que já passaram por aqui, que eu sou fã de todas. Acho sensacional poder participar e quero ser convidada novamente. Já vou me convidando de saída. Não, já está convidada, estou te esperando na tua volta de Miami. Então, eu sou cirurgia dentista formada pela PUC. Esse ano eu completo os 30 anos de profissão. Eu sou ortodontista. Eu sou filha de ortodontista, meu pai também é tenente-coronel da aeronáutica, então tem toda essa bagagem também dessa formação dele, de nos mostrar como serve a hierarquia de antiguidade, de organização, de tempo de trabalho. A minha mãe é TSB, então ela foi aquela pessoa que conseguiu me mostrar os bastidores da clínica, como lidar com colaboradores, como ter aquele jeito certinho de falar na hora certa e corrigir no momento certo e elogiar no momento adequado. Tenho um irmão ortodontista também, mestre em ortodontia pela PUC, e tenho um irmão que é advogado e que me ajudou muito na parte de formação de consentimentos informados, de conseguir juntar todas as orientações para o paciente. Não adianta só a gente orientar o paciente de boca, que é importante, o verbal é incrível, mas ele não poder levar para casa alguma coisa que possa servir para lembrá-lo. Isso não serve só para a cirurgia ortognática ou para uma cirurgia oral menor. Na ortodontia também isso é necessário e pode vir a acontecer. Então, meu irmão advogado me ajudou muito nessa parte dos contratos também. Então, é uma família que me fez, e isso que sou eu. Maravilhoso. E a gente é, né, o que é a nossa família, né? A gente é fruto. Muito linda a tua história. E até porque tu te formou bem novinha, né, Letícia? Tu te formou com 20 anos. Exatamente. Eu digo, nós éramos as caçulinhas, né? Eu né, me formei 2 anos depois de ti, mas a gente era a caçulinha da turma. E aí tu sai 20 anos, né? Para o campo de trabalho é difícil. Aí tu tem uma família que também te orienta, é maravilhoso. Mas eu sei que, apesar da tua família te orientar, te ajudar e tudo mais, eu sei que tu sempre foi uma pessoa muito curiosa, né? A gente te olha assim toda, porque tu sempre foi a bonita da faculdade, mas, tá bom. mas tu era a pessoa assim que sempre correu atrás, né? Tu é trabalhadora, tu é estudiosa, eu acompanhei, porque né, tu era 2 anos acima de mim, eu acompanhei a tua história. E aí eu gostaria que tu colocasse assim, porque tu tem uma carreira um pouco diferente da maioria assim da nossa geração. Eu queria que tu colocasse um pouquinho os principais desafios que tu enfrentou ao longo desses 30 anos, né? Nós temos isso em comum, desse espírito inquieto. E isso faz com que a gente se mova. E eu senti que eu estava engessada, claro, com uma família que tinha o conforto todo, mas sair da zona de conforto foi importante para mim, até para o meu desenvolvimento pessoal. E no momento em que eu resolvi me movimentar, ainda novinha, primeiro, claro, passei alguns anos, uns 2 anos sem fazer ortodontia, fiquei na parte toda da odontologia completa, da gente ter aquela exposição de ter certeza qual seria realmente a especialidade que a gente quer seguir, porque depois dar uma segunda guinada fica um pouco mais complicado, né? Apesar de não ser impossível. E aí eu resolvi que eu ia estudar nos Estados Unidos, porque eu tenho uma paixão pelos Estados Unidos. Foi uma coisa que não tem muita explicação, desde pequena. E apesar da gente ter aquele inglês que a gente aprendeu na escola, ou fez um IASES de um CNA, sabe-se lá qual, infelizmente, para fazer um curso de especialização ou mestrado nos Estados Unidos, a gente precisa ter um nível um pouco mais alto, tem que fazer cursos de odontologia em inglês. Então, eu fui primeiro fazer isso, passei meio ano lá fazendo só curso, de segunda a sexta, e aí depois eu apliquei para as faculdades lá para tentar a especialização em ortodontia, até porque eram muito escassos os cursos de ortodontia e especialização aqui, porque era uma época onde não se tinha muito, igual a gente teria que sair do estado para fazer isso e morar em algum lugar. E foi assim, então eu fui para os Estados Unidos, lá eu fiquei 5 anos, praticamente 6, porque eu juntei esses 2 cursos, e eu pensei, vou voltar para trazer ao Brasil e devolver às pessoas da minha comunidade e à minha família tudo que eu aprendi. E porque realmente, na ortodontia, naquela época, nós tínhamos técnicas ainda mais avançadas do que no Brasil. Não eram tão mais avançadas, mas alguma coisa eu consegui pegar de novidade, porque, por exemplo, o Invisalign, ele parece uma coisa nova, mas eu fiz o meu credenciamento de Invisalign durante o meu curso de especialização no ano 2000. Aqui nem se falava sobre Invisalign, nem se sabia. Então, eu sou credenciada há 23 anos em Invisalign.
Então, esse tipo de oportunidade foi muito interessante também, de eu ter tido essa coragem de me movimentar, e não foi fácil, nem um pouco. Não é fácil, assim, começar a carreira jovem, e eu sempre digo, né, tu abre uma loja e as pessoas vão passando na rua e já vão comprando. O dentista demora, né, a pessoa pensa, recém-formado. Aí eu tenho muita gente que tem 4, 5 anos de formado e ainda não se achou. Não, e ainda vai demorar. A formação, ela é um pouco demorada. Tu acontecer na odontologia é demorado. Né? E o que tu acredita, assim, quais foram os fatores que contribuíram para o teu sucesso profissional, que depois nós vamos falar um pouquinho também dele, mas o que tu acha, assim, uma característica em ti, ou do que tu fez que te levou a esse sucesso profissional? Eu acho que o espírito incansável dessa pessoa que está sempre se movimentando, que faz parte do meu jeito de ser, ele também pode ser desenvolvido. Né? Se a pessoa acha que ela não tem essa característica, ela pode também passar a ter. Mas isso me ajudou muito, porque principalmente eu gosto de estudar. Eu adoro estudar. Aprender. E aprender melhor ainda. E não só na odontologia. Então, fazer outros cursos também, que me interessavam muito, me ajudaram muito a alavancar a carreira. Fazer cursos sobre como gerir melhor os meus pacientes, as condutas dos casos, e também conseguir me associar a pessoas mais experientes, não dizendo mais velhas. Claro. Que não só as pessoas da minha família. Eu fazer parte de um grupo multidisciplinar dentro de um hospital como a Santa Casa e ficar lá por 11 anos, o que eu aprendi, o que eu fiz de conexões, isso me ajudou muito a atingir o sucesso que eu gostaria e que continuo buscando. Porque o sucesso a gente vai passar o tempo inteiro procurando. Isso. Sabe que a gente tem coisas muito parecidas, né, Letícia? E uma das coisas, assim, que eu vejo é que as pessoas buscam muito uma excelência na parte odontológica e que isso para mim é quase que o básico, né? Se tu faz atendimento em uma área, tu tem que conhecer, tu tem que desenvolver, ok. Mas isso, todo mundo, por exemplo, que faz orto, tem que buscar. Todo mundo que faz pediatria tem que buscar. Quem faz implante tem que buscar. O que diferencia, assim, que eu vejo, né, do que tu está falando, incansável, que eu noto que diferencia quando tu fala incansável, é tipo assim, é o esforço. Né? E não só ficar na questão técnica, sabe? Mas aprender um pouco mais. Porque quando a gente faz orto, faz pediatria, a gente não faz só aquilo. Na verdade, a gente faz um atendimento a uma pessoa que precisa daquilo. E aí o que eu vejo, assim, que tu fala de estudo, é de buscar, assim, como atender melhor essa pessoa? Como me comunicar? Sabe, às vezes eu digo, gente, tu precisa de um bom... Eu tenho dentistas espetaculares que trabalham muito bem a questão técnica, mas não se comunica bem. Né? E aí ele diz, eu sou da dentística, eu sou do implante, eu sou da cirurgia, é isso que eu preciso saber. Não, porque tu não faz no manequim, tu faz numa pessoa, né? Então eu noto que as pessoas, para ter um sucesso a nível de consultório particular, nós estamos falando, né, do dentista que não está na vida acadêmica, está na clínica mesmo, com a mão na massa. Eu noto que os cursos técnicos são importantes, o conhecimento técnico é importante, mas falta um pouquinho do dentista despertar para esse conhecimento da comunicação, da gestão, de como se organizar, de como o paciente, né, vai ser atendido. Não só a questão dente-boca, sabe? E é exatamente isso que eu acho que a gente se associar com pessoas que já têm um pouco mais de corrida, independente de ser full-time ou se a pessoa vai fazer aquilo de uma maneira esporádica, é até aprender a linguagem que se usa com o paciente, porque a gente não quer diminuir, denegrir o nosso nível técnico. Nós não podemos fazer isso até porque nós precisamos mostrar confiabilidade para o paciente e que nós temos o café no bule. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aproximar as palavras para que eles entendam melhor a gente, senão eles fazem de conta que entenderam. E essas pessoas que fazem isso por muito tempo, elas desenvolveram métodos ou elas aprenderam umas com as outras. Não é? Então, por exemplo, quando tu falaste no teu podcast anterior sobre a associação por pai para explicar de que a panorâmica é um exame necessário, que ele também pode ser de uma maneira bem tranquila para eles entenderem um exame de sangue quando vai no médico, porque é um exame complementar, isso foi sensacional, vou passar a usar. Entende? Então, a gente começa a aprender uns com os outros e isso sozinho no consultório não acontece. E essa até foi a questão, assim, que eu tive do podcast, sabe? De a gente poder trocar aquelas coisas do dia a dia, sabe? Que não é aquela coisa científica, aquela coisa ensinada nos bancos da universidade, que são maravilhosos, que nos ensinam muito, mas sabe? Aquele jeito de conseguir chegar no coração da pessoa, chegar
na dor da pessoa, sabe? No entendimento, porque cada pessoa tem um entendimento diferente, né? Tem um conhecimento diferente. Então, assim, é essa preocupação, não de tu explicar, mas do outro te entender, né? Quando eu tenho a sensação de que quando tu tá preocupado que o outro te entenda, é muito mais importante do que estar preocupado como é que tu vai explicar, né? É como é que o outro vai te entender. E isso são treinamentos, habilidades, conhecimentos que tem que ser desenvolvido. E a escuta qualificada, ela é importantíssima também, né? Não é só o falar, é o escutar. E ter essa qualidade de saber, nas entrelinhas, muitas vezes, o que o paciente traz. A gente conseguir transpor para conseguir colocar isso dentro de um plano de tratamento é importante. Eu brinco, às vezes, assim, vem cá, mas e como que eles vivem? Do que eles se alimentam? Sabe aquela brincadeira? A gente precisa saber, sim, faz parte. Nós estamos tratando uma integralidade, é um ser humano. Nós não vamos olhar só dentes, gengivas. Claro, porque daqui a pouco tu está até propondo um tratamento que aquilo é totalmente fora da realidade dele, do que ele acredita, do que ele gosta, do que ele quer. Exato. É maravilhoso. Como então, né, com tudo isso que a gente está falando, que a gente vem de uma odontologia assim diferente, mais, né, acolhedora, como que tu construiu e tu mantém esse bom relacionamento com os teus pacientes? Essa palavra pode ser chamada também de fidelização, né, de manter esses pacientes voltando ao consultório. Eu acredito que, primeiro, ter um bom software de gestão, porque nós precisamos ter todos os pacientes cadastrados, nós precisamos ter os nomes corretos, a gente precisa ter os contatos desse paciente, precisa ali constar quais são os hobbies desse paciente. Eu acho que o paciente, quando ele chega, ele se sente único, ele quer ser tratado como único. Não adianta o paciente que volta para fazer uma revisão de uma contenção pós-tratamento e a gente não lembra nem que ela teve filhos. Poxa, ela passou todo o tratamento grávida, a gente não vai perguntar como vai a criança. Isso aproxima, isso faz com que o paciente se sinta melhor. É como quando a gente vai receber visita em casa. Afinal de contas, é uma visita que o paciente está nos fazendo. Nós nos preparamos. Se o teu amigo é vegetariano, a gente vai pensar e estudar antes de recebê-lo alguma coisa que você possa servir para ele e que seja vegetariano. Para o nosso paciente, às vezes, a gente não estuda ele antes dele chegar. Antes do paciente ser atendido, nós sempre fazemos uma varredura do que é que ele fez, quais são os nomes das pessoas que ele convive, quem ele já indicou. Agradecemos as indicações absolutamente sempre. E, ao mesmo tempo, também, nós fazemos aquilo de o paciente não se sentir esquecido enquanto ele está fora. Eventualmente, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, nós disparamos alguma coisa bem pessoal, perguntando como ele está e dizendo que estamos à disposição. Então, isso faz com que os nossos pacientes nos indiquem, continuem vindo e mais. Nós atendemos agora, já estou na 3ª geração das famílias. E isso é sucesso para mim. Isso é maravilhoso. Sabe que eu não tinha me dado conta disso, muito bonito assim, né? Tu vê, a gente conversa, e em cada conversa a gente aprende uma coisa. O paciente está te fazendo uma visita, sabe? Mas eu tô falando assim, óbvio que isso aí, tu pergunta, não, é óbvio que ele está te fazendo uma visita, mas ele não tinha vindo para o meu consciente, sabe? Ele estava no meu subconsciente. Ele está te fazendo uma visita, e uma visita tem que ser aguardada. Tu tem que estar preparado para receber. Não é assim, chegou o próximo, passa, né? Tu estar preparado. Eu realmente, eu me preparo, sabe? Eu olho assim, do meus piazinhos, qual é o time de futebol, entendeu? Para não dar erro, para não dar problema. Colégio, o que tá... de repente, até hoje, vou começar a me atentar ainda mais, né, para isso. Mas como é bonito mesmo tu te dar conta que é uma visita, sabe? O que tu conversou outra vez, tu ir lá, ler na ficha, o que tu falou outra última consulta, o que tu combinou, o que ficou organizado, qual é o time, qual é o desenho, qual é o filme, qual é o hobby. Tu tá recebendo essa pessoa, né? Muito, muito bonito. Eu não tinha me dado conta disso, mas eu vou colocar isso assim no meu dia a dia, experimentar essa sensação. E até porque o paciente, ele deixou de estar em outro lugar, ele se preparou, ele tomou banho, ele se arrumou, ele escolheu bem a roupa, ele saiu com antecedência, ele fez toda uma preparação, não é só aquela hora que ele está conosco. Ele já vem se preparando, então por que nós não estaremos nos preparando também? Não é? Então, o paciente que está na nossa frente, o paciente é a pessoa mais importante para nós. Naquele momento, é a pessoa mais importante. Então, também, evitar interrupções. Os pacientes adoram lá no consultório. Ninguém nos interrompe enquanto nós estamos com o paciente, a não ser que seja uma coisa muito urgente. Se alguém for me interromper numa consulta, eu penso, aconteceu alguma coisa muito grave.
E os pacientes gostam disso, porque eu já atendi em outras clínicas multidisciplinares antes de ter a minha própria, e eu sentia que eu, às vezes, ficava envergonhada pelo paciente pelas interrupções. E que, às vezes, assim, eu chego lá, encosto na porta da Mônica e digo, e aí, Mônica, vai pra praia esse fim de semana? Eu acho que... Não é o momento. Não é o momento, mas isso acontece muito nas clínicas, porque é uma coisa natural da gente socializar, inclusive, com os colegas, mas tem que ter hora para isso. Concordo, total. Isso aí, eu já me aconteceu, assim, de ir num médico, ele só um minutinho, atende. Aí só um minutinho, responde uma coisa, né? E tá tudo bem, a gente sabe que a vida tá corrida. Eu digo, não, tem sem problema, estamos com tempo. Mas quando tu tá nessa, quase uma bolha, tipo assim, eu tô aqui para ti, né? O paciente sente isso, sabe? Isso eu chamo, que também é curso, de mindfulness. É tu estar presente naquele momento. Sabe que uma vez, a minha filha caiu no colégio, vou até contar essa história, caiu no colégio, não sei o quê, e eu digo, Bárbara, por que tu não me ligou? Né? Ela mandou ligar pro pai dela, né, pro meu marido. Por que não me ligou? Não, mãe, eu avisei para te ligar, para ti ou pro pai, mas que tu, quando tá atendendo, às vezes tu não atende. Viu? E tá tudo bem, né? Temos o pai também. Mas o que eu quero te dizer é que até a minha filha sabe, né? Quando minha mãe tá atendendo, ela está atendendo, né? E tu tem que estar. Eu não posso estar atendendo aquele paciente olhando, ai meu Deus, será que eu tô atrasada para buscar minha filha? Ai meu Deus, sabe? A cabeça... Eu quando tô, eu estou. Isso é ser intenso, né? Exato. É tu estar de forma intensa. E o paciente sente. Sabe que tu tá concentrado no assunto dele, na questão dele. Sabe, eu vejo o dentista assim, às vezes até colando, vamos um exemplo, colando um provisório, sabe? E aí a secretária fica segurando e ele vai respondendo os WhatsApp. Não, isso não pode. Não, eu tô aproveitando o tempo. Não, tu não pode aproveitar esse tempo. Esse tempo não é teu. Esse tempo é da consulta dele, né? Exceto que seja algo muito importante mesmo. Então, eu também tenho esse cuidado, sabe? E eu acho ele maravilhoso. E às vezes a gente não se dá conta, né? É meio que automático conversar com os outros, falar, perguntar, que a gente faz já de forma tão fácil a odontologia que a gente acha que pode estar fazendo e conversando sobre outros assuntos. Exatamente. Mas para o paciente, ele não está no momento fácil, né? Não. Né? Às vezes até tá meio em pânico. Mesmo que seja um tratamento, às vezes fácil, né? Ele está num tratamento e é o momento dele. Maravilhoso. E uma outra maneira importante de conseguir manter e construir esse número de pacientes que ficam fidelizados é a gente ter a coragem de pedir feedback, que é uma coisa que a gente não gosta. Porque é claro que ninguém quer ser criticado. Então, eu coloquei uma época uma caixinha onde os pacientes na sala de espera, enquanto aguardavam, preenchiam alguns detalhes. Eu morria de medo de abrir aquilo. Chegou a ficar nervosa, com as mãos suadas, porque eu não queria ser criticada, porque a gente faz com amor, a gente se dedica, a gente tem a intenção boa. Mas é importante. O feedback, eu já li coisas tão importantes e que eram tão simples, tão singelas de resolver, tão pontuais, que no momento que se resolveu, o consultório ficou outro. E foram eles que me trouxeram isso. Eu não teria me dado conta. Exato. É que nem a pessoa te elogiar é maravilhoso. Todo mundo gosta do elogio. Mas o que te faz melhorar é a crítica construtiva. Se a pessoa te diz, tá tudo lindo, 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 tá, então não preciso melhorar nada. A pessoa te diz, tá tudo maravilhoso, não sei o quê, mas tu podia ajustar isso. Tipo, Mônica, tu podia falar mais devagar, porque tu fala muito rápido, entendeu? Mônica, tu pode diminuir o tom, não precisa gritar, tu estar com o microfone. São críticas que vão te melhorando. E é maravilhoso. A gente tem que ter... Isso não tem nada a ver com validação. Nada tira o teu valor, né? Exato. É que nem nós estava conversando hoje sobre René Brown, né? A gente não negocia mais o nosso valor. A gente já sabe qual ele é, né? Mas a gente pode melhorar. A gente pode deixar de uma maneira que a coisa flua melhor, né? Então, essas pequenas críticas, quando tu vê que elas são construtivas, né? Não haters, construtivas, são maravilhosas. Maravilhosas. A gente não é agradável, mas no fundo, quando a pessoa critica aquilo e que é construtivo, tu lê aquilo e tu diz, sabia disso. Sabe? A que é construtiva, tu, de certa maneira, é verdade. Eu não tinha notado, mas é verdade. A gente sabe que ela é verdadeira. Então, muito pior é o paciente sair em silêncio e simplesmente nunca mais retornar. Sim, quando ele reclama, ele gosta, ele quer voltar, só que ele quer que tu arrume isso, entendeu? É maravilhoso, né? E, bom, toda essa questão, eu acho, de cuidado com o paciente, de fidelizar, de tudo ele funciona num movimento de gestão, né? Que a clínica tem que acontecer.
né? Então, a pergunta que eu te faço, assim, como é a tua questão, assim, de gestão, né? Como é que tu faz para gerenciar equipe? Porque, na verdade, né, o que a gente ainda não comentou é que tu trabalha em Miami e trabalha aqui no Brasil, né? Tu é uma dentista internacional, né? Então, tu tem teu atendimento lá, porque tu mora lá, tu agora faz a tua vida lá, foi de forma mais definitiva, mas tu tem todos os teus pacientes aqui, as pessoas que te amam, e eu sei disso, porque tu é uma baita profissional. Como é que tu gerencia tudo isso? Porque é uma gestão, né? Sim. Como é que tu faz? Na verdade, eu acho que a gestão à distância, que é o que eu venho fazendo agora, ela, depois que ela ficou bem amarrada, ela foi feita e treinada por um período, ela simplesmente só se repete. É ter colaboradores que estão alinhados com os propósitos da clínica, ter colegas, como nós temos uma equipe multidisciplinar, que também estejam focados em conseguir ter comunicação entre eles, porque caso multidisciplinar, se os colegas não estão se conversando, o paciente fica perdido ali naquele ponto, naquele entremeio. E investir em softwares de gestão, porque não é só a parte de conseguir controle de agendas, porque as agendas são complicadas, são diversos profissionais atendendo ao mesmo tempo e às vezes o paciente vai ser atendido por 2 ou 3 profissionais no mesmo dia. Ele tem que ser concatenado de uma maneira que ele não perca muito tempo, não tem que esperar de novo na sala de espera. Sim, é um cuidado com o paciente, já é um carinho. Então, isso já é a agenda já tem uma certa complexidade, né? A partir do fluxo de caixa. O controle do dinheiro ele é importantíssimo, até porque disso dependem todos os profissionais que estão ali dentro, e a gente precisa também ter um controle de sobra de caixa para que se consiga ter investimentos na clínica. E mais do que isso, acho que também a gente estar envolvido com outras tecnologias associadas, para conseguir realmente que o paciente se sinta pronto para estar lá, mesmo quando talvez o gestor da clínica, o responsável técnico, esteja lá em Miami. Por quê? Porque eu posso simplesmente entrar numa televisão pelo Skype ou fazer uma videochamada, participar da consulta e o outro ortodontista, que são pessoas de extrema confiança que já conhecem todos os pacientes, porque nós já trabalhamos juntos há muito tempo, esses vão executar caso seja necessário fazer alguma alteração naquele aparelho, tanto fixo quanto alinhadores. Sim, a tecnologia te ajudou muito, né? Porque tu é um ausente presencial. Exato. Tá lá e aqui. Exato. Mas é maravilhoso, né? Para ti que trabalha, por exemplo, nós estávamos até falando, todos os aparelhos são maravilhosos e todos os tratamentos que se fizeram até hoje sem Invisalign ou aparelhos que usam mais a tecnologia, fizeram um bom trabalho, né? Mas eu digo Invisalign para ti e esses tratamentos que têm uma tecnologia maior auxiliam muito esse dentista que quer fazer, por exemplo, esse tratamento daqui a pouco em 2 estados ou em 2 países, né? Como é que funciona essa questão assim desses aparelhos mais tecnológicos? O exercício disso começou um pouquinho antes da pandemia, quando muitos pacientes, na época que Novo Hamburgo, principalmente, deixou de ser a capital nacional do calçado, assim, não oficialmente, mas muitas das fábricas foram para a China, os meus pacientes foram para a China. E aí? Então, eu tive que fazer replanejamentos e fazer tratamentos à distância, porque muitos deles não encontravam alguém de confiança na China, principalmente no primeiro momento de chegar lá, né? Não tem uma indicação de alguém. E eu não tinha indicação de colega chinês. Normalmente o networking a gente tem, mas na China não tinha. E fazer esses tratamentos à distância. Então, ali foi quando a gente começou o exercício de fazer isso, e deu super certo. Pacientes com resultados belíssimos e que, quando vêm ao Brasil, fazem o presencial. Então, foi ali o nosso start. Depois disso também, saber que esses pacientes que estão distribuídos aí pelo Brasil e pelo mundo, eu tenho pacientes por todo o Brasil. Tem pacientes que poderiam estar sendo tratados em Brasília por um ortodontista em Brasília, eles optaram por tratar comigo por algum motivo. Então, eu não vou deixar de ter esse paciente. Até porque eu gosto desses desafios, né? Essa coisa incansável de querer uma coisa diferente. E funciona muito bem. Espetacular. Não, e o paciente que está na China não precisa fazer a revisão só no Brasil, faz no Brasil, faz em Miami. Aí ele escolhe a cidade que ele quer fazer. Espetacular. Porque lá tu atende muito, né? Em Miami tu tem uma clínica, tu atende muito. Sim. Lá é bem presencial, né? O maior desafio também é quando a gente não tem os equipamentos que a gente está acostumado a ter em outra clínica, porque tem a clínica de Curitiba, não sei se eu já tinha te comentado, então tem um braço da clínica que é Curitiba, que é só Invisalign. Tem aqui em Porto Alegre, tem em Novo Hamburgo, e agora se
formando essa ideia de Miami, porque no início eu fui um pouco resistente. Eu pensava, não, eu vou continuar simplesmente trabalhando à distância e eu vou virar uma dentista home office. Mas qual é a dentista que consegue não botar a mão por tantos meses? A gente não consegue. E pega um avião e vem correndo aqui, por favor, me arranja uns brackets aí para colar. Sei lá. Precisa um pouquinho. Então foi a partir daí que eu senti que, por mais que tenha tecnologia, o presencial ele nunca vai ser substituído. Mas assim, na odontologia, né? É difícil. Nós não vamos poder viver de home office. Não. Tudo bem. Mas vamos conseguir trabalhar um pouquinho mais acomodado. Se tu tivesse que apontar, assim, algumas coisas como erros. Isso foi um erro, né? Isso não. Ou não, Mônica, não... Nunca sabe, errei. erros. Não. ou não me marcou, né? Porque a gente sabe que a gente não faz tudo da melhor forma, a gente às vezes trilha um caminho não tão correto, ou não era aqui que eu queria ir, ou, enfim, né? Mônica, nem notei. Pode até acontecer, da pessoa ter feito, mas não ter doído dessa, né? Ter causado uma dor que ficou um erro marcado. Mas, assim, que erros tu diria, assim, para a pessoa? Olha, sabe, cuida, não vai nisso, não vai naquilo, isso aqui, sabe, não fui eu que fiz, mas eu vi gente fazer. O que tu diria, assim, sabe, de conselho, de que tu viveu e que tu poderia diminuir essa dor da pessoa que está chegando agora a 3, 4 anos de formado? Eu acredito que um pouco do recém-formado, e eu senti isso na pele, eu sou tímida. Eu não pareço porque eu trabalho isso e porque eu enfrento os meus problemas. E eu acho que desafios são o que me movem, é o que me faz acordar de manhã. Não, mas espera aí, vamos fazer momento agora, confissão. Eu preciso te dizer, as pessoas vão agora rir, eu me acho tímida. Não, mas pode ser. E tu sabe que uma época, quando meu pai faleceu, a minha mãe acabou fazendo terapia, porque ficou viúva, né? E óbvio que ela falava das filhas. E ele diz, essa tua filha é tímida. Não, quando a minha mãe disse aquilo, eu pensei comigo, me descobriram. Porque eu acho que até a maneira da gente fazer é de, tipo, a gente precisa se movimentar, porque senão a gente não vai, né? Da nossa timidez impressionante isso, né? Como a aparência nem sempre é o que é o interno. E bom, os profissionais da saúde e que tratam essa área, eles dizem que a quantidade de pessoas que têm essa timidez exagerada, que pode chegar até a ser uma fobia social, eles mascaram muito bem, só que eles sofrem porque tudo é muito mais trabalhoso e mais difícil. E quem escolhe a odontologia pensa que vai ficar ali naquele mundinho de dentro do consultório, controlado, onde as pessoas que entram ela já conhece, que tem a secretária que é a mesma de sempre, e isso é um ambiente muito confortável para quem é tímido. E o erro é esse, não pode ficar dentro do consultório assim. A gente precisa conviver com outros colegas, a gente precisa ir em congresso. Quantas vezes que eu chegava na frente de um congresso e eu estava indo sozinha e eu pensava, não vou entrar. Agora eu vou entrar sozinha agora. Não, tem que entrar, tem que ir. Então, eu acho que um dos grandes erros é entrar nessa concha do consultório, até porque entra na máquina de que precisa ganhar dinheiro, porque a gente às vezes tem um crédito educativo para pagar, às vezes também tem todo o consultório que foi recém-montado e que estão chegando as contas, mas a gente precisa ter os momentos de pausa para conviver com outros colegas que vão te trazer muitos insights maravilhosos e os estudos, para que tu tenha mais conhecimento. É os insights, exatamente, né? Letícia, tu tem 30 anos de formação, eu sei que tu é uma estudiosa compulsiva, eu sei que tu é uma, né? Eu sei que tu faz curso, tudo, mas me explica assim, hoje, tu tendo 30 anos de profissão, tu sente necessidade ainda, tu tá no congresso, né, as palestras, as conferências, o que eles te trazem hoje ainda, por exemplo, naquilo que já está tudo fechadinho do teu consultório, a coisa já funciona, tuas clínicas já funcionam, é um sistema gerencial, os tratamentos estão aí, tu sabe como fazer. Por que tu acha e acredita, porque né, eu sei que tu acredita e nós viemos conversando isso, por que tu acha importante ainda continuar a formação, fazer cursos? É que a velocidade da tecnologia dos materiais, ela está inacreditavelmente rápida. A parte tecnológica de scanners, de tomografia e de tudo mais que a gente não sabe, às vezes, por não ser radiologista ou por não ser bem daquela área, isso tudo a gente precisa agregar. Então, não é só na área da ortodontia ou da área da harmonização facial, porque eu também sou especialista em harmonização facial. Fui a primeira turma de especialistas de harmonização facial do Brasil, há 7 anos atrás. Então,
participar desses cursos sempre vai ter alguma coisa nova. Além do que nós vamos poder conviver com os colegas e aprender com eles. Às vezes, numa conversa, um ao lado do outro, enquanto ainda está assistindo o palestrante, te vem uma coisa que o palestrante talvez não tivesse te dito. E assim, olha, no consultório eu faço assim. Nossa, genial. Ou fui num curso, que era um curso de 8 horas, e saí com uma coisa de diferente, porque eu já tinha assistido aquele curso. Adivinha? Uso até hoje e é sensacional. E quando eu mostro no meu curso EAD, olha, pessoal, tem uma diquinha aqui, a dica é do fulano de tal, né? Porque a gente tem que estar no meus bois. E a gente faz assim, 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 a gente marca os pacotinhos dos alinhadores para que a pessoa possa saber a gente também saber qual é o momento em que eu não posso entregar um alinhador porque precisava de um presencial, precisava de um desgaste interproximal. Isso eu aprendi em 3 minutos de fala das 8 horas dele e mudou o meu consultório. Então, a gente sempre aprende. E sabe que eu tenho essa mesma visão? Eu também, sabe? Às vezes, tu passa uma tarde inteira num curso, uma conferência, e aí a pessoa... então tu sendo a mesma coisa, né? Eu digo, é verdade, mas tu sabe que aquilo ali eu já vou começar a aplicar. Gente, aquela vírgula muda. Porque, claro, nós já estamos há tantos anos que a gente já faz 95% das coisas. É óbvio que não pode aprender tanto, senão tu não sabia nem o que tu estava fazendo. Mas é assim, aquela coisa que às vezes faz fluir mais fácil, sabe? A coisa fica mais redonda, mais leve, do teu dia a dia não parecer tão cansativo, do paciente não estar tão desgastado. Às vezes é uma pequena dica. Isso é maravilhoso. Eu fui num curso agora, eu sou ex-presidente da ABO, da região de Novo Hamburgo, que são 14 cidades. Sim, eu sei, tu trabalhou muito tempo, então, né, na Associação Brasileira de Odontologia. Então, essas 14 cidades têm muitas pessoas, são muitos colegas, e nós somos um curso, e o curso nem era de ortodontia, nem de harmonização, mas eu vou quando eu posso, porque eu acho que a gente tem que ouvir também o que acontece nas outras especialidades, até no momento em que, numa primeira consulta, se o paciente veio a mim primeiro, eu também poder identificar para quem eu indico, dentro da minha equipe ou fora da equipe. E numa conversa ali, alguém me perguntou, no café, né, sobre internacionalização de negócios. Ser dentista nos Estados Unidos. Como é que faz esse caminho? Eu, olha, tem 9 caminhos. É assim, assim, assim. No outro dia, esse colega me ligou e disse assim, Letícia, nem sei como te agradecer. Valeu todo o curso que eu simplesmente não aproveitei porque eu não sou protesista. Estou tão contente que a gente conversou e que eu pude abrir os olhos de saber as dificuldades e saber que existem esses caminhos, porque todo mundo também coloca assim, uma nuvem de fumaça de que aquilo é difícil, para que ninguém também venha fazer. Não, muito ao contrário, quem quiser é só abaixar a cabeça e se dedicar. Claro que não vai vir assim, né, do céu, mas é uma coisa que aconteceu durante o curso. Claro, e para ele valeu o dia. Valeu 100%. E nada a ver com o curso. Nada a ver. Mas com as pessoas que estão lá. Exato. Porque networking. A gente e não é aquele networking, sabe, que a pessoa coloca como tipo assim, eu quero ver se eu consigo uma boquinha. Não é isso. É de aprender, é de te dar viradas de chave, sabe? Do pulo do gato, sabe? Aquelas pequenas coisas. As pessoas ainda estão tentando procurar coisa grande. E não é a coisa grande. É exatamente aquela coisinha pequena. E que, tipo, destrava. É como tu virar uma chavezinha, né? A porta gigante, aí tu vai naquele buraquinho, pá. E a porta abre, né? Eu acredito muito nisso também. E me diz uma coisa, né? Tu que é uma mulher tecnológica, uma mulher estudiosa, uma mulher que trabalha com muita tecnologia, né? Eu brinco. Eu gosto. Eu não trabalho com tanta tecnologia. Os meus equipamentos, assim, tecnológicos, é uma boa escova e fio dental, né? Porque eu tento fazer com que o meu paciente não tenha que vir usar. Mas a gente acaba passando por um tratamento ortodôntico, que tem toda essa parte, cirurgias de siso. A gente precisa, que nem essa semana. Não, eu fiz ainda. Isso eu vou ter que contar aqui. Conta. Eu fiz o podcast com o Fred. E falando que ele é meu radiologista preferido, né, de estimação. Sim. E que a gente tem que ter acesso. No outro dia, me aparece uma criança com dente que não desceu. Eu digo, estranho, mas eu já pedi panorâmica as últimas 2 consultas. Eu digo, meu amor, eu quero hoje uma panorâmica nova. Ela foi ali na tomográfica. No outro dia, depois do podcast. Foi lá, bateu a panorâmica e só de raiva. Tá aqui, me manda a imagem. A mãe. Mônica, tá aqui a imagem. Aí eu olho a imagem, eu digo, deu chabu. Já vi que aquele central que não tinha descido tinha problema.
Eu digo, tem um supranumerário, tinha um dente a mais. Eu digo, vai ter que fazer toma. Ela demorou 3 consultas para ir até a panorâmica. Aí eu ligo imediatamente para a mãe que tinha me mandado essa imagem e digo, amor, tu ainda tá aí? Sim, eu tô aqui na frente. Então volta para a tomográfica e já me faz a tomografia. Ligo para o Fred. Fred, recebi essa imagem, que ele tinha feito há 10 minutos atrás, a panorâmica. A paciente me mandou. Tem um mesiodens? Tem. Tô mandando ela agora para fazer a panorâmica. Ela vai, faz a panorâmica, passa 10 minutos depois, ele me manda um vídeo. Eu digo, gente, eu falei e é real, né? Então, assim, como é bom também, né, a gente ter essas parcerias, mas não é um network que todo mundo trabalha bem, né? Todo mundo se utiliza para fazer um trabalho melhor, sabe? Um trabalho mais adequado, um trabalho correto, um trabalho mais fácil para o paciente, sabe? Que ele realmente consiga, né? Então, assim, ela numa pitada já fez a panorâmica, já fez a tomo, já resolveu. Só que toda a preocupação é que ela ia viajar e vai passar 15 dias fora. Sim. Né? E aí eu disse para ela, pode ir, amor. Entendeu? Isso aqui não é um tumor, isso aqui não é uma lesão, isso aqui não é um foco infeccioso. Um dentinho a mais. Tu fez a mais, tu vai ter que tirar. Mas tá tudo bem. Deu? E ela já tá indo viajar tranquila, sabe? Então, como é importante esse networking, que são parcerias de pessoas que trabalham como nós. E que nós temos a liberdade também de ligar, de ter um número de telefone e WhatsApp para conseguir dar essa velocidade necessária em alguns momentos. Exato. E gostaria de te fazer, assim, uma outra pergunta. Eu gosto muito, assim, de falar com as pessoas, assim, que estão se formando. Eu sempre tenho, assim, eu não sei se eu fui uma pessoa muito sozinha no meu começo, mesmo tendo sócia, que eu tenho a Silvia, minha colega de faculdade. Eu era uma pessoa muito sozinha nessa questão de saúde. Primeiro porque a minha mãe é argentina, meu pai é uruguaio, éramos só nós 4, né? Não tinha muita família, primos, tios, avós aqui no Brasil, ok. Mas não tinha ninguém da saúde, sabe? Uhum. Então eu fui fazendo aquela coisa meio no intuitivo, né? Que nem tu disse, eu tinha um pai horta, eu tinha uma mãe TSB, eu tinha um irmão advogado. Não, o meu foi tipo assim, vai vendo, vamos vendo. Sim. Um pouco, né? E as pessoas dizem, porque vocês vêm de famílias de empresários, de comerciantes. Então... E não foi, sabe? Foi uma coisa muito tentando, né? Então, aquela questão que eu te disse, assim, dos erros, sabe? Eu não tive erros que me marcaram, mas eu tive processos demorados para aprender, sabe? E eu sempre penso assim, qual era o conselho que podiam ter me dado para eu poder caminhar mais rápido, sabe? Como dentista ter sido mais leve, porque a gente sabe que essa caminhada dos primeiros 10 anos não é fácil, né? A pessoa pensa que está 5, 6 anos, já sou dentista. Não, tu é recém-formado. Enquanto não fizer 10 anos, eu brinco, tu é recém-formado, né? Existe qual conselho hoje tu daria, assim... para essas pessoas que estão vindo, até daquela questão assim que a gente estava falando muito assim das redes sociais, do marketing externo e o marketing dentro do consultório, qual conselho tu daria para essa pessoa que está começando e às vezes está um pouco perdido? Sem polemizar, mas já polemizando, eu acho assim que foca menos no Instagram. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa, as redes sociais. Mas eu noto isso hoje no recém-formado, porque como eles vêm de uma geração diferente, que eles sentem que a partir dali eles vão se sentir reconhecidos, vão ter a divulgação do trabalho deles e vão ter o retorno, que é ter pacientes para pagar as contas e para ser feliz no seu sucesso. E não funciona muito assim, pelo menos não funcionou assim para mim. É um conjunto de obras que a gente faz juntos. Por exemplo, participar de um podcast, participar talvez de uma entrevista numa rádio, ir num programa de televisão, entrar em alguma parte também de divulgação técnica, fazer parte de artigos científicos, se unir ao pessoal da faculdade e continuar academicamente unido a eles, mesmo formado, para fazer também aquela contribuição necessária para a parte científica. E com isso, essas pessoas passam a conviver com pessoas mais... experientes, e daí é o teu caso, poxa, começou sozinha. Se tivesse começado no consultório de alguém, talvez, nem que fosse por um período de tempo, e eu fiz isso, Porto Alegre, eu fiz com um professor meu da PUC e em Novo Hamburgo com meu pai. E ali eu consegui, não digo que eu encurtei caminhos, mas eu facilitei meu processo de aprendizagem.
A curva de aprendizagem ficou muito mais tranquila para mim, tendo essas pessoas, esses mentores, esses experientes que me mostravam até como falar com o paciente. Porque eu ficava olhando e ficava mimetizando depois, claro. E funciona muito bem. Então, acho que se expor, não ir direto para o consultório, não ir direto para uma especialidade, porque, afinal de contas, hoje em dia não tem aquele gap de 2 anos obrigatório como tinha, né? Exato. Na nossa época. Exato. Eu me lembro que quando a gente se formava, tu tinha que trabalhar 2 anos, não podia te especializar, né? Exato. Era maravilhoso, porque quando tu te formava, tu saía com a ideia de que tu ia fazer, vamos dizer, orto, né? Uhum. E aí, tu ia trabalhar 2 anos, tu não podia fazer a horta, ia trabalhar. E depois dos 2 anos, tu via que tu não tinha nada a ver com a horta, que tu queria ser endodontista, ou que tu queria ser odontopediatra, ou que tu queria fazer prótese, né? Então, eu acho que aquilo te dava uma boa experiência, sabe? Mas também, aquela pessoa que já sabia o que queria fazer, ela ficava super chateada, porque ela já queria, tipo assim, ó, eu já tô perdendo 2 anos fazendo um monte de coisa que eu não quero, né? Mas eu acho que realmente isso te dá uma experiência. Mas, sabe, eu até na época da faculdade, eu trabalhei assim com professores como estagiária. Né? O professor Edson Mesquita. Lembra dele? Sensacional. Sensacional. Excelente profissional. Amo até ele hoje. de paixão. Até encontrei ele esses dias. E aí, mas isso era quando eu era aluna, sabe? Uhum. Aí eu, tipo, tirava uma tarde, ia lá. Então, ali sim, eu vi como atender, aprendi muita coisa, né? Mas eu digo a questão, assim, de montar consultório, do que precisava. Sabe, os professores não davam todo esse preparo, né? É difícil, é muito difícil, né? Então, realmente, a gente se ajustar e conhecer pessoas que possam nos ajudar e fazer experiências, como se fossem estágios, né? E aquela frase de para-choque de caminhão, a ignorância é a prima irmã da felicidade. A gente se forma e está feliz da vida achando que sabe tudo. E a gente ignora tudo que a gente ainda não sabe, até esses problemas começarem a acontecer, tanto em gestão quanto em atendimento. Então, nesses momentos, ter alguém que te segure na mão e que seja um solucionador de problemas, que às vezes a gente não tem isso na nossa natureza ou ainda não tem experiência suficiente para solucionar, é um conforto. E não só isso, é garantir de que o nosso paciente vai estar bem assistido. Porque é um paciente que está ali no final e que precisa de um resultado para a saúde dele. E essa integralidade também entre a odontologia e a medicina é uma coisa que eu acho que o que está se formando, ele tem que entrar nessa área também, olhar o paciente mais como um todo. Na faculdade, a gente é obrigado a aprender os trabalhos mínimos para conseguir se formar. E a gente não consegue ampliar tanto essa linha de pensamento de que o paciente, às vezes, ele tem uma deficiência vitamínica que pode estar até afetando o lábio dele. Ele pode estar com diversas alterações de nutrição, onde ele vai estar com um intake, com uma alimentação com muito açúcar. E quem não é odontopediatra não teve isso direito, deixou aquilo passar na faculdade, não prestou tanta atenção assim. Então, ter esses cursos ou se associar a pessoas que possam te ajudar também nessa multidisciplinaridade, não só odontológica, eu acho muito importante no início da carreira. Ter um olhar, né? Que nem esses dias eu estava assistindo o Paulo Vinícius, que ele fala muito sobre síndrome do envelhecimento precoce, né? Uhum. São coisas assim, meu Deus, como a gente tem que estar assim, em todos os detalhes, como a gente tem que estar ouvindo, como a gente tem que estar trocando ideia, como a gente tem que estar conversando, né? Aí ele fala assim... ansiolítico, né? Diminui muito o fluxo salivar. Sem dúvida. Ok. Muito adolescente tomando ansiolítico. Eu atendo criança e adolescente, né? Ok. E toma Coca-Cola. Aí tu pega um paciente com fluxo salivar menor e tomando Coca, né? Então, assim, isso é um estrago. A combinação mais imperfeita. Isso. Mas tu vê assim, às vezes tu olha, não tem nada a ver com o dente, a restauração, a endo, sabe? Mas é conhecimento que vai te trazendo, sabe, uma odontologia maravilhosa. É tu botar na ficha, olha, esse paciente, sabe, tá tomando ansiolítico. E não é por outra questão, mas até saber que aquilo pode afetar na boca do teu paciente. Eu digo, tu faz essa pergunta, não, aí tu tá lá tratando aquela restauração. A gente não pode mais estar tão pequeno, né? Tá tão no dente, tão na boca. A gente tem que estar no paciente. É o paciente olhar. E o paciente vem num corpo, né? Que vem sangue, vem muscular, vem sabe? E vem o psicológico também. Eu tive um caso de uma paciente com bulimia.
e com erosões ácidas incríveis, e era Claro. difícil, mas ela já tinha passado por diversos colegas, e ninguém... Por quê? Porque ela também ainda não tinha se sentido confortável de falar sobre isso na anamnese dela. Então, essa parte da psicoterapia associada da odontologia também é importantíssima. Fonoterapia, fisioterapia, isso tudo tem que estar muito atrelado. Não precisa ser... Eu sei que tu tens também teus colegas que indicam, né? Não precisa estar dentro do teu consultório. Claro. Mas a gente precisa saber indicar. E precisa, para conseguir chegar no denominador comum da real causa ou das causas daquele caso, e que a gente, o que viu mesmo é, bom, vamos restaurar esses dentes. Não é a causa. Claro. Mas eu digo, né, até para te indicar, tu tem que conhecer. Exatamente. Se tu não conhece, aquilo passa desapercebido. Por isso que eu digo, tá, eu sei de odontopediatria, um pouco de orto, mas tu tem que saber, assim, um pouco do que o implante pode te dar, o que o enxerto pode te dar, o que uma cirurgia periodontal pode te dar, para te poder saber, tá, hoje eu tenho isso, mas eu vou precisar de mais isso e mais aquilo mesmo que eu não faça, né? Então, eu posso contar com aquilo, com aquele outro, né, dentro da boca desse paciente. Então, acho que conhecer também o que as diversas áreas estão fazendo, não que tu vá fazer, mas saber qual é o potencial delas, hoje também é muito importante. E a pessoa acha, não, eu não faço isso, eu não preciso. Não, mas tu precisa saber para poder continuar fazendo o teu trabalho da melhor forma, né? Sem dúvida. Impressionante, né? Não tem fim, né? Não. O conhecimento não tem fim. Ai, meu Deus do céu. Letícia, eu não tenho como te agradecer. Eu sei que foi uma loucura esse convite, saiu assim de sopetão, porque numa dessas eu coloquei para ti, eu quero muito te ter aqui comigo, e tu me disse, eu tô no Brasil, mas eu já tô indo embora. Eu digo, não, mas não vai embora, sem vir falar comigo. E então, assim, a outra nós estaremos ainda com um tema mais, ainda, sempre interessante, mas vamos pensar melhor. Setembro, tu tá aqui de volta, aqui, atendendo os pacientes presencial, e eu já estou te esperando aqui, mas eu não tenho como te agradecer a tua generosidade, sabe? Porque, tem gente que diz, mas eu não sei se eu posso, aquilo... Não. Mônica, super topo, vamos, eu tô de férias, que dia tu pode, vamos embora, né? E é maravilhoso tu ter gente assim, sabe? Que, tipo assim, não fica te perguntando, né? Tipo, aonde é que é pra ir? Sabe? Eu te liguei, tu veio aonde? Né? Que coisa maravilhosa. Por isso que as coisas a gente vai fazendo, né? Porque tu tem que ter a pessoa que diga, tá, vamos, sabe? Porque senão tu não vai, né? Então, eu não tenho como te agradecer, não só a pessoa que tu é, a profissional incrível, sabe? Dedicada, isso eu acho que é bonito isso, mas a pessoa generosa que tu é, sabe? E eu sempre digo, né? Às vezes tu olha aquela pessoa, é toda faceirinha. Não, ela é faceirinha, mas ela é inteligente, né? Ela não é mal-humorada, ela não tá olhando o ponto preto do quadro, ela olha todo branco, entendeu? Na verdade, ela é tão inteligente que ela nem vai se dar o trabalho de ficar olhando o ponto preto, né? Isso é maravilhoso, sabe, em ti, assim, eu tenho uma admiração desde a época da faculdade por ti, porque tu sempre foi aquela guriazinha, a lindinha, mas era a lindinha inteligente, era a lindinha que sabia o que fazia, estava em tudo, estudando. Que coisa mais linda, que linda a tua trajetória, e obrigada por compartilhar isso aqui com a gente, sabe, Letícia? Eu tô te esperando em setembro. Sem dúvida. Ai, amada! A recíproca é verdadeira em tudo isso. Muito obrigada.